Olá pessoal, meu nome é Diego Bezerra, eu já trabalho com impressora 3D há alguns meses, né? Comecei na resina, já tenho até alguns trabalhos aqui, outros eu não coloquei, mas todos foram feitos de resina. Esse Capitão Pátria aqui, todos pintados à mão. Mas ultimamente eu parti para impressora de filamento, né, FDM. E a impressora que eu adquiri foi a Bambu Lab A1 sem AMS. Porém, eu vi que ela meio que não foi projetada para trabalhar sem AMS, né? Dá muito trabalho você ter que mexer com multicor na mesma peça. Se for em várias partes é melhor do que a AMS, né? Você só faz trocar a cor e manda imprimir. Mas se na mesma bandeja tiver mais de uma cor, aí ela consegue, mas é bem mais complicado. Então a alternativa que eu encontrei foi comprar o BMCU e testar, né? E procurei em vários vídeos na internet e não encontrei nada que fosse satisfatória a explicação. Na verdade, 99% é vídeo estrangeiro, então a tradução não vem bem feita. Então eu quis gravar esse vídeo com o passo a passo de como instalar o BMCU. Já está instalado, não vai ter aquele unboxing, não vai ter aquela explicação mais detalhada, porque eu já instalei, não vou desmontar tudo. Mas eu vou fazer o básico, a explicação de como você realizar o processo sem medo, sem medo de queimar a peça, dar problema, né, ou algo do tipo. Então, vamos pro vídeo. Bom, esse é o local da instalação do BMCU, né, e da impressora. É nesse cantinho que eu faço as impressões. Como foi feita a instalação dele? Primeira coisa que eu fiz, instalei essa base, né, toda essa estrutura, que eu vou deixar o exemplo, você pode imprimir lá no Bambu Studio mesmo. Então vamos para uma explicação rápida, né, e prática. Instalou o BMCU na estrutura, dois parafusos, um aqui, o outro ali, né? Ele tinha duas formas de segurar o filamento. Eu acabei imprimindo uma mais complicada, com rolamento e tudo mais, e não tinha esse rolamento, então acabei imprimindo a segunda versão, que é essa daqui mais simples, que um parafuso vai ali, né, e segura. Instalou os filamentos. O fio que vem dele é um fio único. Eu resolvi cortar apenas em 3 partes, porque já veio o da própria máquina, que era utilizado aqui em cima, né? E vocês já sabem como é. Antes de ligar ele na máquina, primeiro você tem que fazer o downgrade, que seria o que? Você tem que olhar qual versão do aplicativo você está usando, do firmware dele. A minha estava no 01.07, então tem que fazer para o 01.05. Entrou aqui, aperte o Bambu Hand, selecione a sua impressora, dispositivo, vai lá nos 3 tracinhos em cima e versão do firmware. Perceba que ele pede para atualizar. Desce até lá embaixo e coloque: quero fazer o downgrade da versão anterior. Então você procura a versão que você quer, no caso a 05 já não está mais aqui porque já está instalada. Selecione ela e instale. Vai levar uns 5 minutinhos mais ou menos. Depois disso, não desliga a impressora nesse momento. Espera ela reiniciar lá e voltou para a versão 01.05, a necessária para utilizar esse sistema de BMCU.
Bora lá. Depois que você instalou no suporte, voltou para a firmware 0.05, agora você vai vir com a fonte de alimentação. No caso, nessa estrutura, ela já entra aqui e sai ali. Isso, ela sai nesse buraco ali. Colocou, é uma chave de encaixe sem erro. Encaixou ali. Com a máquina desligada da tomada, você encaixa ela lá atrás, igual o AMS normal. E quando você fizer isso, né, coloque os filamentos, empurre o filamento nessa abertura. Eu aperto esse botão aqui, né, e vou empurrando o filamento até ele aparecer essa pontinha. Perceba que, por exemplo, ó, esses três já foram utilizados, porque ele puxa sozinho. Essa cor ainda não foi utilizada, então ele ainda está lá no início. Faça isso com os 4 filamentos. 1, 2, 3, 4. Empurre até aparecer a pontinha, apertando no botão lá atrás. Feito isso, quando você instalou todos os filamentos e a fonte de conexão, aí você pode ligar na tomada. Eu faço assim por segurança. E ligar a máquina. Quando você ligar a máquina pela primeira vez agora, que apertar em filamento, ele vai reconhecer o sistema AMS. No meu reconheceu como se fosse PETG e outras, as cores até que ele acertou no primeiro momento, mas era PETG. Então você vai lá e configura, né? Esse aqui, editar, procura a cor. Como é um marrom e eu não achei uma cor amarronzada, eu botei a mais próxima dela. É isso, apertou OK, editou tudo e tá pronto. Quando ele começar a imprimir, se ele reconheceu que a cor que vai ser impressa é vermelha, ele vai lá, puxa o fio, faz todo o processo. Sempre que ele termina aquela cor, ele vai fazer o corte e vai retrair um pouco o filamento para trás. Então vai ficar meio puxadinho aqui, porque nesse sistema, como ele não é original, ele não tem aquele que vai fazer enrolar sozinho, mas não é nada que vai atrapalhar. Então funciona perfeitamente na Bambu Lab A1 e provavelmente na A1 Mini também.